E aí, colegas, tudo bem? Mais uma vez, mais uma semana juntos com o nosso curso de redação. Você está acostumado? Eu estou acostumado. Você já sabe, né? Aquela moralzinha quem precisar de correção da redação. Hoje vamos falar de palavra-chave. Palavra-chave é muito importante para quê? Para que eu consiga fazer minha argumentação. Olha só, esse é um exercício, né? Tendo como base as palavras-chave, elabore frases a fim de organizar parágrafos argumentativos. Então, olhem só, 3 palavras-chave, né? Televisão, criança e violência. Vamos elaborar uma frase argumentativa para a nossa dissertação, é claro. Olha só, a violência aqui é transmitida pela televisão, como afeta as crianças e as formas através das quais a influência da televisiva pode ser alterada. Então aqui eu faço uma crítica à televisão e à forma como ela entrega para as crianças, né, as informações. E aí eu tenho que argumentar uma forma melhor, uma forma correta. Então, 3 palavras-chave jogando em um parágrafo. Façam isso também. O problema é o quê? É a nossa mente. A nossa mente, ela pensa em quê? Pensa em violência. A primeira coisa que eu penso é dar uma mulher batendo numa criança e aí começa o sentimento. Sem sentimento na dissertação. Posso falar também sobre isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui sugere o quê? Uma criança fazendo prostituição. Tá bom? Olha a mente. Não deixe o sentimento. Vamos lá. Liberdade conquista humanidade. 3 palavras-chave para eu formar uma frase. A liberdade de expressão indispensável para a liberdade de imprensa é uma conquista diária, é um benefício para a humanidade. Liberdade e liberdade. Aqui eu tenho que cortar uma, né? Então aqui, a liberdade de expressão, imprensa, conquista, montei minha dissertação. Só tenho que pensar o quê? Na mente. Eu não posso deixar que o meu sentimento, né, meus ideais políticos atrapalhem a minha dissertação. A dissertação trabalha com o quê? Com racionalidade, com informação correta. Posso fazer uso do que eu aprendi, da evolução do homem, da evolução do conhecimento, né? Olha aqui, eu posso falar do diálogo que vai levar uma palavra, que tem ação, que tem reflexão. Estão vendo isso? Então tudo isso que nós fazemos, que nós aprendemos ao longo do tempo, são argumentos para utilizar na nossa dissertação. Estão vendo, né? Esse é um bom exercício. Avião, acidente e compromisso. Então, essas são minhas palavras-chave. Aí eu vou botar aqui, ó. Essa é a formação básica de uma comissão de investigação de acidentes aeronáuticos. Em casos mais complexos, o avião é manutenido por diversos especialistas, como pilotos, engenheiros, psicólogos, contadores de voo, e eu vou lembrar do povo da aeronáutica. E o que vem à minha mente quando eu vou escrever alguma coisa do gênero? Sentimento. Sentimento nosso, lembra de quê? Do avião gigante, né? Aquele avião gigante, o que ele faz? Batendo numa casa, caindo em cima de alguém, as pessoas morrendo. Isso é sentimento. Sentimento não cabe em dissertação. Eu tenho que ser técnico. Outra coisa que pode acontecer é o quê? É isso aqui, ó. Eu lembrar do acidente de Chapecoense, que caiu lá na Colômbia, né? Posso lembrar do acidente do Manchester, que também morreu uma galera. Isso aqui eu não lembro qual é o time, mas são fatos. O pessoal que gosta de futebol lembra bem desse tipo de coisa. Não pode existir o sentimento. Temos que ser técnicos, né? Seguindo a vida, trânsito, homicídio e legislação. Veja bem, trânsito, homicídio e legislação está na moda, né? Falar sobre trânsito, sobre homicídio, legislação de trânsito, esse tipo de coisa. Está na moda. E aí? E aí é bem mais fácil escrever sobre isso. Só que lembre-se, sem sentimento. O que é que nós temos aqui, ó? No trânsito existem motoristas que não andam de acordo com a legislação. Isso acaba gerando acidentes que podem resultar em mortes, que por sua vez podem ser interpretadas como homicídios. Na nossa mente vem o quê? Vem uma criança na rua, né, sendo atropelada, uma pessoa inocente, alguém que já teve um parente que aconteceu. Não pode acontecer esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento não cabe em dissertação. O que deve ter na dissertação, basicamente, são soluções, são as formas que devem acontecer corretamente. Tenho que lembrar da lei seca, de como eles são duros, das medidas rígidas, do que pode e o que não pode, esse tipo de coisa. É assim que vai funcionar. Aqui, o que eu peço? Para vocês redigirem teses, né, problemas, para os dados apresentados como evidência de prova. Então, olha só. População brasileira sem acesso à internet. Tem que falar sobre isso, né? População brasileira sem acesso à internet. Eu peguei essa época, e você pegou? Isso aí. Então, como é que seria o Brasil sem internet? Como é que seria tudo sem internet? Aí eu coloquei aqui, começando por dados, né? Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra 45,9 milhões de brasileiros. Estão vendo isso daqui? É uma argumentação. Inclusive, esses teminhas que nós estamos dando aqui hoje, que nós estamos falando sobre a nossa, né,
escrevam, façam e remetam lá para o nosso Zap, falam lá para o nosso Zap, façam um pacote, nós vamos corrigir sua redação, os preços são bem populares, né? Fome mundial. Fome mundial é um bom tema também, né? É um bom tema para dissertação. O que nós podemos falar sobre fome mundial? Tem, claro, saber, né, a quantidade, né, tem que ter informação sobre a coisa. Fome mundial. A fome é a realidade de 850 milhões de pessoas no mundo que pela privação, vocês estão vendo? Congelem aí, deem uma olhada no que nós escrevemos. Também é um tema bom para vocês fazerem. Mas eu tenho que ter o quê? Informação, sem sensacionalismo, sem sentimentos, tá bom? As mulheres no mercado de trabalho. Esse tema é um tema bom, mas difícil de se escrever. Então, tem que ter muita informação sobre isso, né? O que eu tenho aqui? Segundo o estudo baseado em geografia e estatística, isso quer dizer, eu preciso de informações para escrever sobre isso. Eu não posso escrever de forma à toa, né? De forma qualquer. Elas já são a maioria aqui com 51,03%. As estatísticas são ingredientes para mais um debate complexo que envolva, claro que vai dar muito problema sobre isso, né? E aí que agora que nós já sabemos das palavras-chave, eu estou com o seguinte tema, né? Desperdício de comida, brasileiros famintos. Baseado nisso aqui, eu vou botar uma forma. Como é que eu escreveria isso? As perdas de alimentos ocorrem tanto nos países subdesenvolvidos como nas nações industrializadas, ainda que durante processos e causas diferentes, mas também comuns. Observem que o tempo todo eu trabalho com informações que provavelmente já colhi em algum lugar. O que eu vou explicar para vocês, colega? Por que nós treinamos redações? É o seguinte, imaginem que eu pegue um tema que eu já pratiquei em casa. Eu chego lá e, olha, elabore uma redação sobre lei seca. E aí eu já treinei lei seca em casa. Então é para isso. Eu não tenho como uma redação vir do nada, um tema vir do nada, que eu inventar uma história. Eu preciso de tudo um conhecimento geral. Eu preciso de conhecimentos gerais para isso. São conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha formação. Então não é questão simplesmente de sorte. Não é que eu vou inventar uma história na hora. Então eu tenho que ter me preparado para fazer uma prova, para que eu consiga tirar uma nota boa na redação. Se eu não souber argumentar, se eu não souber o assunto, eu não tenho como fazer minha dissertação. É zero, meus amigos. Então tem que se preparar, tem que ler sobre o assunto, tem que saber o que está se fazendo. Olha aqui agora. Escreva um argumento para comprovar cada tese abaixo. Aqui é um exercício que vocês podem fazer e, claro, cada situação que eu deixar aqui é uma redação para que vocês façam, elaborem em casa. Migração do Nordeste, né? E Sudeste. Migração, vocês sabem que é interno, né? É dentro do Brasil, migração é migrar de um estado para o outro, esse tipo de coisa. Então aqui vou fazer, né? O que eu pedimos aqui, ó? Argumento para comprovar cada tese. E aí o que eu penso quando eu falo de migração Nordeste-Sudeste? Eu posso simplesmente pensar no caminhão, né? Nesse caminhão desconfortável que trouxe várias pessoas do Nordeste para Rio, para São Paulo, e que hoje fizeram o que nós temos hoje, que nós temos hoje uma nação bem miscigenada, né? Eu tenho pessoas do Nordeste, dentro do Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e isso aqui é o que passa na nossa mente. Então, a partir daqui que eu tenho que fazer a minha dissertação, só que eu tenho que lembrar o quê? Tenho que lembrar que sem sentimento. Eu não posso escrever sobre a minha avó, ou sobre o meu avô, ou sobre o meu tio. Não tem que contar esse tipo de história. Eu tenho que ter assunto. Eu tenho que falar na força de trabalho, quem construiu, esse tipo de coisa. E aí tudo bem. Analfabetos funcionais. É um tema bem interessante. Vocês sabem o que é analfabeto funcional? É a primeira coisa que eu tenho que saber. Então eu não sei o que é, eu vou lá procurar ou no Wikipédia ou num site de confiança o que é um analfabeto funcional. O analfabeto funcional sabe ler? Sabe, claro que sabe, mas ele entende o que lê? Não. Então é a partir daí que eu vou ter que transformar toda a minha argumentação, toda a minha dissertação vai ser pautada nisso. Aí eu tenho que pensar, o que causa um ser humano ser um analfabeto funcional? E aí que eu vou começar a fazer a inscrição, né? Analfabetos funcionais, aí vem na minha tela mental, ó, um menino, coitadinho, escrevendo Brasil com Z, né? Olha só, escrevendo tudo errado, uma sala de aula ruim, as crianças aqui olhando, aqui parece que tem uma professora numa mesa, né? Mas olha só, é um cenário ruim.
E isso ajuda a criar o analfabeto funcional? Claro que ajuda. A situação da aprovação automática que nós tivemos em alguns anos aí, nem sei se ainda continua, né? Contribui por isso? Contribuiu também. Então são coisas, são argumentos que vocês vão criando para que nós consigamos fazer a nossa dissertação, tirar nota boa, né, colegas? Aqui tem uma outra situação. Vestibular é uma boa tática para a reabilitação no ensino no Brasil, então o vestibular, né? A pessoa presta vestibular para quê? Isso é bom? É bom para a reabilitação do ensino no Brasil, para melhorar o ensino no Brasil? E aí vai de cada um. Tem pessoas que não, o cara faz só uma redação e tá bom. Não, o outro tem que fazer o vestibular mesmo. O outro não precisa não, pagou, entrou, vai à luta. Então isso depende de cada um. Mas para que eu explique o que é melhor ou o que é pior, ou por que que é ruim ou por que que é bom, eu vou precisar de informação, vou precisar de argumentos para isso. Eu não posso inventar uma história e nem falar nada absurdo, porque é assim que funcionam as coisas, né? Nada absurdo. Então, o que eu falar, eu vou precisar de quê? De embasamento, eu vou precisar de conhecimento, tá, meus amigos? Então, vestibular, aí o que eu tenho aqui? Aí aqui eu tenho algumas situações, vocês devem ter visto até na internet, é uma coisa bem simples, né? Aí aqui, ó, o que é? Em escala fenômeno. Aí eu lembro aqui, é o Ronaldinho que é o fenômeno? Não é fenômeno. Aí fala sobre amplificador de informações. Ó. Comunicação rola mais solta, afeta diversas camadas. Isso aqui tudo, ó, quem agiliza? Empresas transnacionais. Quem facilita? Neoliberalismo. Aqui eu tenho evolução tecnológica. Aqui eu tenho, né, ó, diversidade, o cara que provavelmente está sambando, sei lá, xenofobia, ó, isso aqui vocês sabem, né? É quando o cara não gosta muito de estrangeiro no Brasil. Então, o que esse monte de coisas, tudo nós temos aqui a globalização. Então, para que eu fale de globalização, tem que falar disso tudo? Até posso, mas tem que saber sobre o que eu estou falando. Então, meus amigos, o que vocês têm que fazer? O que é essencial? O que foi a nossa aula hoje? O nosso encontro de hoje acaba falando sobre o quê? Acaba falando sobre palavras-chave, sobre tema e assunto que eu não posso simplesmente inventar, né, uma história, não posso inventar uma história, ninguém inventa história. Eu pego o meu tema e vejo as palavras-chave e a partir das palavras-chave eu começo a transformar o que eu vou fazer. Então, se eu falar de poluição, quais palavras que não podem faltar na minha dissertação? Esse é o resumo da nossa conversa de hoje. Não pode faltar na minha dissertação enchente, não pode faltar lixo, não pode faltar produtos químicos, né, que jogam lá no rio. Então, esse tipo de coisa que vai levar a minha dissertação. Outra coisa, para você que está chegando agora, para você que já nos conhece, o projeto Redação para Todos, nós trabalhamos com qualquer banca. Você liga para a gente, faz contato nesse zap aqui, ó, faz contato conosco de qualquer lugar do Brasil, é 021 nosso zap, e informe qual é a sua banca, qual é o concurso que você vai fazer, e nós lhe enviaremos um pacote, né, de correção de redações. Não se preocupem, o curso é grátis, você assistir aqui no meu canal, mas a correção, nós temos alguns pacotes, não é caro, cabe no seu bolso. E aí você, né, nós já tivemos pessoas já de Curitiba, tem pessoas de fora do Brasil, Rio, Minas Gerais fazendo, são concursos que estão em andamento, vocês informam a banca, nós vamos ver como é que funciona e a sua redação será corrigida conforme você precisa, tá bom, meus amigos? Então, boa sorte, um abraço e continuem argumentando, continuem observando e colhendo informações de sites úteis, tá bom? E leiam. Um abraço.